Fala, WeJobbers, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E hoje estamos no terceiro episódio. Contamos com a presença aqui do Eduardo, que Olá. é gerente de parcerias, né, Eduardo? E eu sei dos seus desafios, eu sei que hoje você está dentro de uma incorporadora, acho que, salvo engano, uma das maiores aqui de Campinas, no interior de São Paulo. Sim. Você já tem mais de 8 anos de experiência na área, né, no ramo imobiliário. E eu quero agradecer, né, sua participação. É um prazer poder falar com você aqui. Entender um pouquinho mais da sua história, da onde, né, como que você se tornou um gerente de parceria, beleza? Beleza, beleza. Agradeço o convite. É uma satisfação imensa estar aqui conversando contigo e também com o pessoal que nos assiste. Principalmente num ambiente tão agradável, igual esse aqui, né? Nós optamos por um entardecer, eh, tanto pela questão do visual, mas também para dar essa percepção das pessoas que nos assistem de estar realmente no ambiente de obra, que Sim, nós gostamos bastante, principalmente eu gosto bastante, né? Paramos aqui num horário onde as máquinas já nos uhum. ajudam na questão sonora, né? É importante, senão a gente não conseguiria conversar. Mas a ideia justamente é conversarmos um pouco em relação ao mercado imobiliário, um pouco sobre mim, né? Ter uma troca de experiências aqui que é sempre muito importante entre as pessoas. Eu acho que assim, para a gente poder iniciar, seria legal se a gente entendesse, né, quem é o Eduardo. É bacana a gente entender por esse lado. Sim, sim. O Eduardo é um jovem rapaz, vamos por assim dizer, né, que por opção, isso é uma das coisas que eu friso muito com as pessoas com as quais eu converso, que por opção está no mercado imobiliário há mais de 8 anos. Por que por opção, tá? A minha formação, né, as minhas formações não tem nada a ver com a área do mercado imobiliário, então até mesmo com o comercial. A Sim. minha primeira formação é dentro de engenharia têxtil, que é algo que até algumas pessoas nem sabem que existe. Depois, dentro da indústria, eu fui para o ramo de logística, depois a parte financeira, a parte muito industrial, realmente. E por opção, num determinado momento da minha vida, eu busquei novos desafios. Aquele momento em que você chega num certo patamar dentro da carreira e você quer fazer algo de diferente. Sim. Você quer fazer uma alteração, você almeja novos degraus. E uma das coisas que eu fiz foi essa transição de carreira. Então foi aonde eu vim para Campinas. Hoje eu me considero campineiro, mas eu não sou campineiro, eu sou americanense. Legal. Na época, quando eu cheguei em Campinas, eu estava trabalhando numa indústria na capital de São Paulo, né, eu estava em São Paulo capital, e analisando essa questão de aonde atuar no mercado imobiliário e de que forma, eu optei pelo mercado de Campinas, que era um mercado que há 8 anos atrás ele estava começando a se desenvolver. O mercado que hoje nós encontramos no ano de 2025 que nós estamos, é um mercado totalmente diferente. E eu gosto muito de eu sempre gostei muito de história, então eu sempre busquei muito entender o porquê das coisas, o que culminou naquilo, quais foram os fatores que realmente, foram importantes para chegar naquele momento. E tomei a decisão na época de ao invés de ir para Americana, que é minha terra natal, ou permanecer em São Paulo, que é um mercado totalmente diferente de Campinas, Sim. vim para Campinas. E hoje eu analiso como uma decisão muito correta, porque o mercado em Campinas, ele hoje é grande, mas ele tem muito a crescer ainda, muito a crescer. Essa região cada vez mais ela se mostra próspera, se mostra rica, com muitas oportunidades. Estrategicamente, pensando na questão de mobilidade urbana, é uma região muito boa para desenvolvimento, por isso que a gente vê cada vez mais indústrias, empresas, pessoas vindo aqui para a cidade de Campinas. Sim. Tá, então isso é uma coisa interessante. Eu falei que eu sou uma pessoa que está no mercado por opção, porque nesses 8 anos eu acompanhei que muitas pessoas, às vezes, não sabendo para qual caminho trilhar, né, a gente sempre lembra do filme da Alice no País das Maravilhas, né, Sim. quando ela pergunta para o gato qual caminho eu pego, e ele pergunta qual onde que ela quer chegar, ela fala: "Não sei", então ele fala: "Então qualquer caminho Qualquer serve", caminho. né. Exato. Então muitas pessoas optam pelo mercado imobiliário, porque são boas oportunidades. Só que percebe que não é tudo mil maravilhas, não são tudo flores. Na época, quando eu optei por fazer essa transição de carreira,
mesmo estando, eu considero muito bem, né, dentro da indústria, eu quis uma questão de propósito, eu quis começar do zero. Então o Eduardo, que aqui conversa contigo hoje, com o pessoal que nos assiste, que é hoje um gerente de parcerias de uma das mais tradicionais construtoras e incorporadoras aqui da cidade de Campinas, o Eduardo começou como um estagiário. Nossa, que bacana. Come Teve um crescimento, né, Sim, foi se eu desenvolvendo. isso, exato. Existe toda uma projeção de carreira dentro do mercado imobiliário, quando você está no setor de vendas, que é o qual eu sou responsável. Então eu fui estagiário, aprendi com muita gente que foi importantíssimo no começo da minha carreira. Eu falo que eu aprendi com os grandes, Sim, sabe, então isso é muito legal. Eu fui estagiário, depois eu fui corretor, trabalhei muito tempo com corretor, então uma das sempre nos treinamentos, que eu gosto muito de ministrar treinamentos para os corretores, hoje para as imobiliárias, quando nós temos os nossos projetos em lançamento principalmente, uma frase que eu gosto muito de falar é que hoje eu estou gerente de parcerias. sim. Eu não deixo de ser um corretor de imóveis. Eu tenho meu Cresce, eu pago anuidade igual todo mundo, respeito todas as leis do órgão competente a nós que é o Cresce, e eu não deixo de ser corretor. Então, toda a tomada de decisão que eu faço dentro da empresa, pensando sempre no canal de vendas, é lembrando de como que é o dia a dia dos corretores. Sim, Então, por isso, inclusive, que nós temos nos nossos plantões e nos nossos projetos algo que é muito perceptivo, tanto para os clientes, mas principalmente para os corretores que trabalham nele, ou alguns diferenciais em relação à estrutura, em relação a treinamentos, em relação realmente a nós estarmos juntos com os corretores, auxiliando eles no canal de parcerias, que é o canal de vendas nosso principal hoje da empresa. Tá? sim. Desculpa, Imagina. inclusive a gente está num ambiente, né, a gente está num dos decorados, né, a obra que está aqui atrás. E assim, eu agradeço pela oportunidade de vivenciar isso, porque no backstage, eu senti uma diferença de fato. Mesmo não conhecendo, eu não imaginava que tinha essa qualidade de vida, né, esse apelo ali pelo profissional. Parabéns. Exato, agradeço, agradeço. Esse realmente, nós estamos aqui agora gravando no estande do Terrace, que é o nosso lançamento mais recente aqui na região do Jardim Aurélia, em Campinas. E esse decorado, não somente decorado, como toda a estrutura de plantão, ele está se tornando um marco na cidade. Por quê? Geralmente, só para você entender, e para quem nos assiste também, que às vezes não está totalmente ligado com essa parte de vendas dos imóveis, né? Porque nós estamos conseguindo atender várias pessoas através desse Sim, podcast. Né? Eu exatamente. acompanho o crescimento cada vez maior do projeto de vocês e realmente eu verifico isso. E o que que é interessante? Quando nós verificamos estandes de vendas que são a estrutura para atender os clientes para comprarem os imóveis, esse stand de vendas, geralmente, ele é feito do começo ao fim somente pela equipe de marketing das construtoras, o que não é Hum, errado, tá? sim, Só que a equipe de marketing, ela não vivencia no dia a dia quais são as necessidades. Então, o que que nós fizemos no Terrace? Numa conjuntura de esforços, nós montamos um comitê, então juntou eu do comercial, nosso pessoal de marketing, o pessoal de obra, o pessoal de engenharia. Então o que que nós fizemos? Nós fizemos um stand do começo ao fim, mas da forma com que o comercial verifica que seria melhor. Então por isso que desde quando o cliente, né, e você também tem essa percepção quando você chega no stand, desde o estacionamento, o acesso ao estacionamento de clientes, a recepção, nós fizemos ali um espaço realmente de espera dos clientes até o corretor chegar até ele, iniciar o atendimento, posicionamento da maquete, que é uma das nossa, coisas que nós gostamos muito, né, nossa maquete ela está numa proporção muito grande, numa escala muito grande. Então para realmente quanto mais você aumenta a escala, fica melhor para verificarmos em detalhes como que será o projeto construído, a própria presença do stand no canteiro de obras, que é esse que está ao fundo de nós, é algo interessante também. Então o cliente ele está lá dentro do stand, verificando maquete, verificando material técnico, ele vem aqui para esse espaço que nós estamos, e ele já verifica realmente onde serão as posições das torres, sim. né. E o que mais chama atenção no nosso stand
além da questão do decorado, Uhum. né, que inclusive nós ficamos na dúvida agora há pouco, se gravávamos aqui ou se gravávamos no decorado. Inclusive eu acho interessante se você depois Com conseguir certeza. passar algumas imagens do decorado, o pessoal que nos assiste entender o porquê quando nós falamos decorado a gente traz esse sorriso realmente no rosto. Além da questão do decorado, que é muito interessante, a estrutura que nós fizemos para os corretores trabalharem o nosso projeto é uma estrutura que espero eu agora conseguir ver em outros projetos de outras construtoras, mas no nosso aqui foi um dos únicos. Sim. Então nós temos aqui hoje, para você ter uma noção, espaço para mais de 50 corretores trabalharem ao mesmo tempo, com, a gente até brinca, com salas de verdades, né? Não são Sim. containers, realmente foram salas edificadas aqui nessa parte de trás do estande, com ar-condicionado, com banheiro próprio para eles, masculino e feminino, com copa, com cozinha, uma área realmente para eles fazerem a refeição, com uma área que nós chamamos também de descompressão, que é um espaço que nós temos aqui ao ar livre, tanto para o pessoal que fuma, Sim, né? Porque muito importante. tomar café e fumar é coisa de corretor, tá? É, Então eu tenho esse espaço pro pessoal que fuma, mas também o pessoal às vezes, sabe, que fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas em frente ao computador e fala: "Gente, preciso ver vida lá fora". Então nós fizemos essa área de descompressão também. Então esse carinho que nós temos é algo que realmente é notório, sim, né, realmente. e que eu falo que é uma das coisas que justifica o nosso sucesso sempre. Hoje, para você ter uma noção, o nosso canal de parcerias da Suedil, o qual eu sou responsável, ele tem uma quantidade muito grande de imobiliárias cadastradas. Hoje nós conseguimos atender, não somente a cidade de Campinas, mas também as cidades limítrofes. Para você ter uma noção, quantas imobiliárias, creches jurídicos, você imagina que nós temos dentro do canal de parcerias da Suedil? Tem uma noção? Seria um chute talvez muito impreciso. Chuta, chuta Talvez, que eu falo, para mais ou para menos? 50, 30, Bem mais. 50. Nossa. Pensa assim, ó, imobiliárias. Imobiliárias eu imagino assim, ó, talvez assim, por imobiliária a gente tá falando de 3, 4, 5 Não estou pessoas, falando corretores, estou falando imobiliárias, cresce jurídico. Imobiliária eu realmente. considero assim, ó, até mesmo eu vou muito de acordo com o que fala a lei, né. Imobiliária para mim é um cresce jurídico, uma pessoa jurídica tem CNPJ, tem o cresce jurídico e ele tem uma estrutura mínima de trabalho. Uma sala comercial, e nessa imobiliária você tem imobiliárias hoje que é uma forma de trabalho que alguns corretores elaboraram e está dando muito certo, são imobiliárias de 5, 6, 10 corretores, como imobiliárias de 50, 100, 150 corretores. Nossa, que Vamos bacana. pensar em imobiliárias. Quantos você imagina? Você falou Nossa. 30, 50, é muito mais que isso. É, 100 seria um Vou palpite. te ajudar. Te ajudar, ó. Olha só que interessante. No lançamento do Terrace, que é esse projeto que nós estamos aqui, que é inclusive, para quem nos assiste entender o que que é o projeto, tá? Ele serão as 3 torres maiores do Jardim Aurélia. Serão torres de 20 andares. São apartamentos de 69 metros quadrados, 3 dormitórios, 2 vagas. Para lançar ele no mercado, nós precisávamos da atenção desse mercado imobiliário. Sim, Por quê? Porque as imobiliárias, olha só que interessante, como que funciona no dia a dia. As imobiliárias, elas podem vender qualquer projeto de qualquer construtora a qual ela é cadastrada. Se ela está regular, lógico que nós, construtoras, gostaríamos que aquela força de vendas trabalhasse o nosso projeto, tá? Por poder trabalhar qualquer projeto, o que compete a nós, construtoras, é justamente o quê? Ter atenção delas. E aonde que essas imobiliárias elas vão dar atenção? Naquelas que elas verificarem uma maior possibilidade de venda. Seja sim, pela região, seja pelo valor, seja pelo projeto em si, seja pela estrutura que a construtora fornece a eles, tanto na questão física, quanto online, quanto de treinamento, de assessoramento e tudo mais. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos um meeting. O nosso meeting, ele foi em outubro, no comecinho de outubro. Foi uma quinta-feira. outubro de 23. Outubro de 24 agora. Nós estamos em 25, janeiro de 25, outubro de Certo. 24. Caramba, foi bem recente então. Foi O recente, recente. lançamento, Foi no dia 10/10, para você ter uma noção, caramba, tá. Nós fizemos ele realmente. de uma forma realmente provocativa para chamar a atenção e também porque nós
temos certeza que os corretores mereciam esse tipo de tratamento, nós fizemos no salão principal do Royal Palm Plaza. Nossa, que demais. Aí eu tô te ajudando a responder uma pergunta que eu fiz lá atrás, que eu não esqueci dela, tá me devendo a resposta, só pra você ter uma noção. Nesse dia, eu tive que ir até a capacidade máxima do espaço. Nós conseguimos colocar no mesmo momento, no meeting lá, que começou às 10 horas da manhã, com uma belíssima recepção. Depois seria até interessante também, se alguma das pessoas que participou do nosso meeting estiver assistindo o podcast, coloca também aí nos Com comentários alguma certeza. coisa. Fui, gostei, não gostei, estava legal, não estava legal. É importante esse feedback para nós, tá? Nesse dia, nós colocamos no mesmo espaço para falar do projeto 998 corretores. Caramba, olha, E isso é até importante, arrepia. porque assim, ó, eu, nesses 8 anos de profissão, uma coisa que é Caramba. muito legal é que em vários setores acontece isso e no nosso não é diferente. Todas as construtoras são concorrentes, mas existe uma amizade muito grande entre nós. Todo mundo é concorrente, mas todo mundo é amigo. Sim, parceiro. Parceiros mesmo, né? Porque o mercado é um só. Pessoas fortes criam um mercado forte. A gente sempre fala muito isso entre nós, né? Existe até um grupão nosso aqui dos gerentes de parcerias das construtoras que direto a gente marca café, almoço, um happy hour para conversar, para entender um pouco mais, tá? E o que ocorre? Nesses 8 anos, eu fui em muitos meetings de outras construtoras, porque eu era convidado, tal como eu sempre convido pessoas de outras construtoras. Antes do nosso, antes do meeting do Terrace, o meeting que eu fui, que tinha dado o maior público, era de 613 pessoas, Que já é um volume muito que é grande. um volume grande. Porque você pensa assim, ó, são 613 profissionais que pararam a sua vida por 3, 4, 5 horas para ouvir o que um incorporador tem a falar. Realmente. E no nosso caso foram 998. É. E Inclusive, desculpa, imagina. você, assim, eu acho que você foi muito modesto, né? Você falou sobre ser um treinamento, mas eu vi alguns, né? Eu vi algumas fotos, inclusive seria legal a gente colocar uma Pode palestra. colocar, pode colocar. Eu vi né, todo o evento que vocês fizeram, foi magnífico. Sim, sim, porque nós fizemos questão pelo seguinte, ó, só para você ter uma noção e entender como que foi a história desse meeting. Quando eu conversei com a nossa diretoria, e é uma coisa que é muito legal, a Soidil ela é muito grande, a Soidil ela é muito forte e ela é uma empresa familiar. Então, o acesso à informação e principalmente o tempo de tomada de decisão, ele é muito rápido, tá? Então, quando eu cheguei nos meus diretores, expliquei para eles o que eu tinha como pretensão, a pergunta que eles me fizeram foi justamente isso. Qual que foi o maior meeting que você foi? Foi 613 pessoas. Eles falaram, tudo bem então. Então procura um local que tem uma estrutura e eu quero 620 pessoas. Se o maior que você foi foram 613, eu quero 620. Tá bom, beleza. Fechei o Royal, né? Fechamos o Royal, porque ele tinha lá uma limitação de até 1000, tá? Legal. Alguns outros locais em Campinas nós conseguiríamos colocar, por exemplo, no máximo 500, ou então conseguiríamos colocar 700, mas dividindo em 2 períodos, o que não é legal, porque daí o pessoal da manhã recebe a informação antes do pessoal da tarde, então eu não achava isso interessante. E quando nós soltamos o convite para esse meeting, eu lembro como se fosse hoje, nós soltamos o convite numa sexta-feira, através de uma plataforma, onde realmente o pessoal entrava lá e se cadastrava, já gerava um convite eletrônico. Eu soltei 600 convites a 12h20 de uma sexta-feira. Deu 2 horas, daí eu fui almoçar e eu entrei numa reunião 2 horas. Eu estava nessa reunião, meu celular começava a Vibrar. pitar, e eu lá focado na reunião. Deu umas 3 horas da tarde, eu fui ver as mensagens, um monte de gente falando assim, Eduardo, deu erro no link que você passou, não estou conseguindo, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Eu abri, que eu estava como administrador, né, dessa plataforma. Quando eu entrei, os 600 convites já tinham sido esgotados. Em quanto tempo? Eu não sei porque eu estava em Minutos, reunião, vamos talvez? falar assim, ó, vamos falar em 2 horas? Em 2 horas Caramba, esgotou. nossa. São 600 convites. 600 convites. E, como eu estava ainda do lado da minha diretoria, eu falei, já esgotou, o que eu faço? Eles falaram, vai até o limite que é 1000 e já vamos mudar tudo em relação ao dia. Vamos, então, contratar o melhor buffet, a melhor estrutura,
Aí foi onde, inclusive, nós contratamos uma pessoa para fazer a apresentação para nós, que foi muito assertivo, e depois também nós colocamos um treinamento lá no meio para a equipe de vendas. Então, quando nós percebemos o volume que estava tomando, aquilo que já ia ser legal ficou melhor ainda. Porque isso nos deu aquela vontade Sim. de fazer, não, realmente se o pessoal aderiu a esse nosso chamado, vamos fazer o melhor. E foi interessantíssimo, porque antes de começar o meeting, lá no dia, que para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida, antes de começar, nós temos a recepção pro pessoal e tinha gente falando: "Eduardo, isso aqui tá parecendo festa de casamento. Eu não tem coisa aqui que eu não sei nem como comer", não sabe, aquela coisa assim de Caramba. variedade de queijos, variedade de doce, variedade de pães. Então isso já foi criando um ambiente muito legal. E quando nós abrimos realmente o salão, eles entraram no local de apresentação, e eles viram aquele telão de 4 metros de altura por 12 de comprimento, com a Nossa. apresentação do projeto, foi algo que realmente todo mundo saiu inflamado, com vontade de vender. Tanto que nós estamos a nós vamos fazer agora no dia nós fizemos no dia 7 agora. Nós fizemos 90 dias que nós abrimos as vendas. As vendas. As vendas, tá? No do dia que realmente a gente começou a vender o projeto. Faz 90 dias que nós abrimos as vendas do projeto. Nós já estamos com 87 unidades vendidas. Quase uma Caramba. por dia. Isso é muito legal. Cara, que excelentes números, né. Excelentes números, porque nós não estamos falando de um imóvel com um valor tão baixo assim, né. Sim. As nossas unidades, elas estão aqui no valor de a partir de 550.000. Então a gente vê realmente como resultado muito bom, muito bacana. Você comentou sobre os valores ser talvez assim, eu interpreto como até uma oportunidade, porque em Campinas, né, do jeito que está crescendo, né, eu mesmo, eu tenho hoje, né, eu resido em outra cidade que não é Campinas, Uhum. por oportunidade também, mas eu acho que talvez esse valor seja o novo normal atualmente. É o novo normal. Só que assim, o que eu vi dentro do decorado que a gente vai mostrar para vocês, eu vi uma, obviamente ali tem, né, todo o refino dos planejados, mas eu vi assim um apartamento muito aconchegante, muito espaçoso, bem Sim, bem bem assim planejado. sim. Falando no sentido de, eu vi tem a suíte lá, né, no quarto Sim, o do espaço da fundo. suíte, sim. Eu até imaginei, hoje eu tenho 2 filhas, eu imaginei eu me sentir ali dentro. Por isso que depois nós vamos conversar de você comprar uma unidade aqui, com certeza. Com certeza, com E certeza. o que que é muito legal? Um dos princípios que nós temos dentro da empresa é o arroz com feijão muito bem feito, né, você percebeu mesmo na planta. Muitos clientes, essa percepção que você teve, muitos clientes também têm pelo seguinte: quando você recebe a informação de que o projeto são 69 metros, você toma por decisão aquilo que você já viu. Uhum, Você realmente. fala: "Ah, já vi um apartamento de 64, de 65, de 70 metros, não gostei, não vou nem ver". Só que não é só a metragem, a forma com que nós fazemos as junções dos ambientes, Uhum. né, uma das coisas que aqui eu estou muito satisfeito com a nossa planta, e uma das coisas que me deixa satisfeito é a resolução para aquela equação de tamanho dos quartos, né. Então sempre quando você fala em apartamentos menores do que 70 metros quadrados, com 3 dormitórios, o primeiro dormitório ele é sempre muito pequeno. Só que aqui nós conseguimos realmente fazer um remanejamento das áreas, então nos 3 dormitórios, nós conseguimos colocar uma cama de casal. E Nossa, que inclusive na legal. suíte que você gostou, não sei se você percebeu, mas na parte de baixo da cama, que lá é uma cama de casal que está lá instalada, tem um tapete. Esse tapete, ele é super importante para nós na hora de apresentarmos esse projeto para o cliente, porque esse tapete todo dia quando eu chego eu vou ver o decorado, isso é uma tradição minha já. Eu pego uma trena que fica ali na gaveta do lado direito, no home, e eu vou lá no tapete e eu verifico se ele está na medida correta de uma cama king. Então aquele tapete que está lá, ele está mostrando para nós aonde que seria o tamanho de uma cama king. Então você percebeu que mesmo com o tapete, você tem corredor tanto nos pés da cama quanto nas laterais. Nossa, excelente saber, inclusive é uma dica, eu acho que talvez muitos, né, duvidam, será que é a mesma metragem? Será que o pessoal não tá, talvez colocando alguns centímetros a mais no Não, não, decorado? trena.
Legal, leve a trena, Leve a trena, leve a trena. com certeza E uma dica muito importante. a trena, eu até brinco com o pessoal, nossa trena é uma treninha azul de 2 metros, que ela fica ali no decorado, ela fica numa certa gaveta. E ela foi apelidada carinhosamente por nós de Blue, né, Blue. por ser azul. Eu te falo assim, a Blue não sai do decorado. Porque se ela sair do decorado, ela se perde. Sim, Né? realmente. Então, pelo menos ela fica ali porque ela sempre é um apoio muito grande para nós na hora da apresentação ali para os clientes, justamente porque é importante para o cliente às vezes ele vem aqui, ele já viu junto com o corretor naquele dia, geralmente no final de semana, né? A gente reserva para isso devido à questão de trabalho e tudo mais. Então ele já viu um, dois, três, quatro, às vezes é o quinto decorado que ele está vendo no dia. Sim. Então é importante para ele ter essa noção de medidas, de espaço, porque depois ele vai fazer um comparativo com o que ele tem na atual residência dele. Sabe aquela coisa assim? Será que aquele meu sofá que eu tenho tanto xodó, será que ele cabe naquele Sim, apartamento? realmente. Será que a minha cama que eu acabei de comprar, será que eu consigo colocar naquele apartamento? Então eu gosto muito de dar essa dica para os clientes, sabendo, obviamente, que isso vai nos ajudar, porque a distribuição está muito grande dentro do apartamento. Nossa, que bacana. Mas vamos lá, ó. Eu falei para você em relação a como foi o nosso meeting, Uhum. falei para ti a quantidade de corretores que tinham, e agora eu volto à pergunta. Quantas imobiliárias você imagina que tem hoje dentro do canal de parcerias da Soedil, o qual eu sou responsável? Cara, a gente está falando então 900 pessoas ali, um evento muito importante. Aí eu vou aumentar minha régua, acho que eu vou para umas 400. 518 imobiliárias cadastradas É, até o momento. Vai, vamos lá, chegou 80%. Chegou próximo, vamos lá, chegou próximo, chegou próximo. 80% ali, mais ou menos. Nossa, que bacana. Então, assim, o que é muito interessante, tá? Umas 500 imobiliárias. A cidade de Campinas, hoje, depois de 8 anos que eu estou aqui, eu começo a entender um pouco mais a cidade. A cidade, ela já é grande por si só. Só que quando você começa a verificar, ela está cercada por outras cidades também muito grandes. Realmente. Então ela tem como limítrofe Sumaré, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, não muito distante Jundiaí, Sim. não muito distante Nova Odessa, Limeira, Paulínia. Então o que que ocorre? Essas cidades, é muito comum pessoas que residem nessas outras cidades terem negócios em Campinas. Seja trabalho, seja familiares, seja fornecedores, seja questão de educação, né, que é um dos, é um dos campos que são muito fortes também aqui na cidade de Campinas. Então o que ocorre? Muitas vezes o cliente para morar em Campinas, ele não está somente em Campinas. Nós fizemos recentemente, na viradinha do ano agora, nós fizemos uma venda para um casal que eles moram hoje em Mogi-mirim. Eles compraram para investir? Para moradia. Pra Por quê? Porque eles nasceram em Campinas, se conheceram em Campinas, hoje eles trabalham em Campinas, só que quando eles casaram, há alguns anos atrás, eles compraram em Mogi-mirim, imaginando que lá é muito mais barato e eu consigo comprar um imóvel diferenciado do que eu conseguiria comprar em Campinas. Só que a logística de ir e voltar todo dia tá muito complicado para eles. Desafiador. E a família, e até mesmo participando da mesa ali na hora do fechamento da venda, até mesmo a esposa do casal falou assim: viu, e todo final de semana a gente está em Campinas, porque nossos pais ainda estão aqui, nossos irmãos ainda estão aqui, então não tem mais lógica nós ficarmos em outra cidade. Então, percebendo isso, que há um tempo atrás, coisa de uns 2 anos, eu comecei a expandir o canal de parcerias, porque antes realmente nós imaginávamos quais imobiliárias venderiam os nossos projetos, as imobiliárias de Campinas. Só começou a aparecer Paulínia, Sumaré, cada vez mais. Então hoje nós temos um raio de abrangência que dentro desse raio você tem todas as cidades que são limítrofes e vira e mexe você tem cliente para cá. Por isso que você pode perceber, né, nós falamos do Terrace, nós falamos também dos bastidores aqui de outros projetos, tanto que já foram entregues, como também novos projetos. Depois a gente verifica se a gente fala para o pessoal ou não, né? Com certeza. E esses projetos sempre nós levamos muito a sério essa questão de em qual ponto da cidade desenvolver esses projetos. Né? Nós somos, realmente, como nós levamos muito a sério os nossos negócios, nós somos bombardeados, por assim dizer, por muitos donos de áreas querendo que nós realmente façamos negócio. Compremos a área, seja através de permuta ou de compra total, que envolve ali o dinheiro, para desenvolver projetos, porque
ele sabe que junto com o nosso projeto há um desenvolvimento em toda a região. Sim, E uma das coisas que a gente leva muito a sério é aonde que está essa área? O que que tem no entorno? Quais são as vias de acesso? Porque nós entendemos que cada vez mais isso vai ser importante. com certeza. Aqui é uma excelente localização. Nós estamos conversando aqui agora no entardecer, né? Deus está nos presenteando aqui com esse sol aqui ao fundo. E o que que é interessante? Não parece, mas nós estamos a 3 quarteirões do Trevo da Bosch. Nós estamos a 2 quarteirões da Alex da Cunha, que é uma das Sim, principais entradas da cidade, sim, realmente. entendeu? Então, assim, isso é uma das coisas que ajuda muito na venda desse projeto aqui. E apesar de ser Campinas, não parece que a gente está naquela loucura de região central, ou então de bairros um pouco mais envolvidos nessa questão de moradia, né? Esse bairro aqui, Jardim Aurélia, ele tem bastante ainda desse charme, dessa coisa de interior, de calma, de praça, de você conseguir chegar na sua residência e fazer uma caminhada. Isso é muito legal. Nossa, que bacana. Eu acho que uma dúvida que eu tenho, assim, você falou sobre os clientes, mas Uhum. muitas pessoas compram mais como moradia ou tem, assim, uma relação de 50-50? Como funciona os investidores? Sim, sim. Vamos lá. Eu gosto muito de orientar não somente as nossas equipes comerciais, mas também o cliente. Porque às vezes o cliente, nem o cliente sabe o que ele quer. Sabe aquela coisa assim de não sei, o que que te atende? Não sei, tudo me atende, né? Então, o que que sempre nos treinamentos eu passo para o pessoal para tentar identificar? Qualquer pessoa compra qualquer coisa ou porque ela quer ou porque ela precisa. Seja uma garrafa d'água, seja um item decorativo, seja um apartamento, seja um carro. Ou ela quer ou ela precisa, tá? E o momento da compra é realmente o momento mais importante. Porque se você comprar bem, você não vai ter problema. Legal. Imagina o seguinte, se você comprar um imóvel de uma seja na planta, que causa às vezes um pouco até mesmo de apreensão, né, Uhum. das pessoas por ele não estar tangível, então você está comprando um papel, Sim, né, e a realmente. grande dúvida que eu escuto muito é: "Quais são as minhas garantias de que vai ser entregue?", né, "Como que está isso perante a lei?", e tudo mais. Então imagina assim, você comprar um imóvel de uma construtora sólida, que realmente te passa todas as garantias de que vai entregar, e que entrega no prazo, e que principalmente há uma valorização do momento que você comprou até o momento da sua posse, esse é o melhor dos mundos. Com certeza. Então por isso que eu falo muito para o pessoal que você toma uma boa decisão quando você compra algo bom, tá. Só que quando você compra um imóvel, mesmo sendo com o intuito da moradia, não deixa de ser um investimento, porque ali você está investindo os recursos que você possui. E, principalmente, uma coisa que é legal, que nesses 8 anos que eu estou na profissão já está acontecendo, é muito gratificante, é o quê? Eu vendi alguns apartamentos e alguns imóveis lá no começo da minha carreira dentro do mercado imobiliário. Uhum. Esse imóvel ele foi construído, ele foi entregue, pessoas tomaram posse. E agora elas estão me procurando, e sempre procuram e é muito legal, Uhum. falando assim: "Eduardo, aquele meu apartamento, aquele meu terreno, aquela minha casa, já não me serve mais, eu preciso de algo diferenciado". Então, o que que ocorre? Lá atrás, quando eles compraram, era moradia, só que não deixa de ser investimento, Com certeza. né. Nós estávamos falando agora há pouco do novo normal, em relação a valores e tudo mais. O valor dos imóveis, não somente na região de Campinas, mas em todo o Brasil, se for ver até mesmo em todo o mundo, ele sempre, tem as alterações. Então ele está muito diferente, né. O valor de um imóvel de hoje é totalmente diferente de 8 anos atrás. Sim. E uma das coisas que também é muito gratificante trabalhar na empresa na que eu estou hoje, que é a Soidil, é justamente essa questão da valorização. Então nós temos imóveis que eles valorizam em 3, 4 anos, que é o tempo de construção, assim como da entrega efetiva, em torno de 30 a 60%. Tem apartamento que nós estamos entregando agora no comecinho do ano, no primeiro trimestre de 25, que é um imóvel que nós vendemos há 3 anos e meio atrás. A primeira unidade, eu lembro como se fosse hoje, a primeira unidade nós assinamos a 188.900.
esse imóvel ele está praticamente pronto. Está faltando um documento para eu dar posse aos clientes. Hoje, esse imóvel, o valor de mercado, não é nem o valor que ele está avaliado pela Caixa Econômica Federal, que foi nossa parceira na construção. E sim, valor de mercado, real, líquido, 323 mil. Nossa. Isso em quanto tempo? 3 anos e meio. Que foi o 3 período anos? de construção mais esse período de entrega. Nossa, surreal. Isso É daí surreal e é é muito o melhor que investimento, é o melhor investimento, né. Cada vez realmente. mais nós tá mais fácil o acesso às informações de como funcionam os investimentos, né, Uhum. LCI, LCA, CDB, Sim, e Tesouro Direto e vários outros tipos de aplicação, caixinhas de alguns bancos, né. sim. Então o que que ocorre? Tá cada vez mais fácil esse acesso à informação, só que não existe nenhum investimento melhor na questão de rentabilidade Seguro, né? do que um imóvel, mais seguro do que um imóvel, desde que ele seja realmente um imóvel numa região boa, um imóvel de uma construtora sólida, um imóvel que tem uma liquidez diferenciada, né. Realmente. E o momento da economia que nós estamos passando tem nos ajudado e muito em relação a isso. Eu ainda estou, que agora em fevereiro eu faço aniversário, mas eu ainda estou com 38 anos. Por estar Caramba, com essa tá idade, muito jovem no jovem, geral. menino, tô voando ainda, tô voando. Aí o que que ocorre? Eu lembro do começo da década de 90, que eu era criança, mas eu lembro porque foi muito forte isso, né, na minha família, o que o governo fez em relação ao sequestro das contas, né. Todo mundo tinha um dinheirinho lá na poupança, o governo um dia amanheceu e falou: "Vou pegar o dinheiro". E pegou e acabou e muitos até inclusive, imagino eu que até hoje Não, não viram a cor desse não dinheiro, repõe. né, não teve o retorno desse dinheiro. E o que ocorre? Tudo que está acontecendo na nossa economia, e uma coisa que eu falo muito pro pessoal que trabalha em vendas é que vendas não é nem de direita nem de esquerda, não é oposição, não é situação, né. Você não Legal. pode realmente ficar colocando o seu ponto de vista em relação a isso, mas a gente fazendo uma análise política realmente da situação como um todo. Tá começando a ter um pouco de instabilidade política. Você começa a ter muito barulho, muito ruído, muitas brigas entre Senado, Especulações, Câmara, né? Presidência, se vai ter realmente, no próximo governo vai ser tal como esse, ou se vai voltar o anterior. Então tem muito essa bagunça, vamos por assim dizer. Sim. E isso, atrelado à questão dos juros que estão aumentando cada vez mais, muitas vezes as pessoas me procuram e falam: "Nossa, Eduardo, está complicado para vocês venderem imóveis", sendo que é o contrário. Quanto maior o burburinho na questão política, assim como na questão de juros, quando você vê realmente uma tendência de crescimento dos juros, pensa que juros, o mesmo juros do financiamento é os juros do investimento. Sim, realmente. Então o que que ocorre? Isso melhora para nós que trabalhamos com imóveis, porque é uma coisa mais segura. Imagina o É seguinte, mais tangível, né? é mais tangível, pensa no seguinte, ó, se você deixar o dinheiro numa determinada conta, o dinheiro não está no colchão da sua casa, ele não está na parede, não está no cofre, Uhum. não está na sua carteira. Ele está com alguém. Alguém está tomando conta do seu dinheiro. Beleza. Se esse alguém quiser, existem, lógico, várias formas, né, de nós termos essa Uhum. segurança, mas se a pessoa quiser, ela pega o seu dinheiro e some. Sim. Não tá no seu poder. Só que se você comprar um imóvel, esse imóvel, além de você poder estar nele ou então com a posse dele, ele tem um registro de matrícula. Sim. Ninguém vai chegar lá no cartório de registro e falar: "Viu, agora esse imóvel não é mais do Gabriel, esse imóvel é meu". Não, você não comprou, esse imóvel não é seu. Então ninguém consegue tirar isso de você. Realmente. Então no Investimento muito seguro. investimento muito seguro. Sempre nesse momento de estabilidade política, quando você tem bons projetos em carteira, né, que é a disponibilidade para o mercado, sempre é um período muito bom para nós. Nossa, muito interessante. Eu tinha minhas certas dúvidas agora, né, com essa explicação. Eu já entendo melhor, inclusive tem obviamente ouvintes aí que podem investir, vou até deixar o contato de vocês aqui para poder visitar o decorado. E assim, Sim, por favor. realmente é um investimento seguro, né, porque, você está vendo ali, você pode vir na obra, tá vendo, né, o negócio acontecendo, as paredes subindo, enfim. Você está trabalhando com sonhos também, de certa forma. Aham. Sim,
sim, Então é bem importante. Acho muito obrigado, né, por ter compartilhado imagina. essa sua visão. De sábado, inclusive, né, como nós somos incorporadora e construtora, então todos os funcionários que estão na obra são funcionários da Suedil. De sábado, inclusive, por uma questão de horários durante a semana, sábado o nosso turno vai até meio-dia. Hoje, no caso, foi até meio-dia. Vai até meio-dia. Meio-dia. O pessoal que você viu até pouco tempo atrás aqui, é uma outra equipe que eles ficam preparando as formas, preparando o material para que no próximo turno, quando chegar no período da manhã, não tenha que perder, entre aspas, esse período de preparo. Então Legal. eles chegam já injetando concreto, barra de ferro e vão embora, entendeu? Então, o que que ocorre? Quando justamente de sábado, o pessoal às vezes vem visitar o stand, vê lá o decorado, e os corretores trazem aqui para esse espaço e ele vê lá a máquina funcionando, né, caminhão de concreto fazendo fila aqui na rua, despejando concreto, eles conseguem realmente entender para onde que está indo os recursos que às vezes saem do bolso deles. Que a grande preocupação, tá bom, eu vou pagar uma entrada, né, que realmente é o que está lá determinado, que para ele adquirir uma unidade, ele tem que dar um valor um pouco maior na questão de entrada. Tá, mas para onde que vai ser a entrada? Aqui ele consegue ver, essa entrada vai para concreto, vai para cimento, Sim. vai para debaixo da terra, igual ele está vendo aqui, vai para a parede. Então isso é muito legal. Por isso que, inclusive, nós tomamos uma decisão que nós estamos com a nossa obra aqui adiantada 5 meses. É muito comum quando nós lançamos um projeto, depois de uns 3, 4 meses que você começou a vender, aí sim você começa a fazer o preparo, começa a fazer a fundação. Aqui não. Aqui, da forma com que você está vendo aqui, depois você pode até veicular algumas imagens Com também, né? certeza, com certeza. O que que ocorre? Vocês vão perceber que as fundações das 3 torres já estão prontas. Então agora, na próxima semana, nós já vamos começar a edificar as paredes. A torre vai começar a aparecer. Legal. E uma reunião que eu tive com a engenharia, uma um andar vai começar a aparecer a cada 10 dias. A cada 10 dias nós Caramba, é completamos um muito andar. rápido. É muito rápido. Mas isso simultaneamente as torres ou vai fazer uma torre de cada vez? Como Nós funciona? vamos fazer numa programação que é também uma decisão que nós tomamos há um tempo atrás, que é o seguinte, nós tínhamos 2 opções: ou edificar primeiro uma torre, depois a outra, depois a terceira, ou subir as 3 ao mesmo tempo. Nós vamos subir as 3 ao mesmo tempo. Então a equipe vai fazer primeiro o pavimento térreo da torre 1, térreo da 2, térreo da 3. Depois primeiro andar da 1, primeiro andar da 2, primeiro andar das 3, da 3. Então as 3 torres elas vão aparecer para todos ao mesmo tempo. Nossa, isso é muito importante. Porque às vezes você tá mexendo com um pouco da expectativa, né, o cara vem aqui e fala: "Pô, subiu até subir a outra, até Comprei a subir a outra". 3, mas eles subiram a 1. É. Como será que vai ficar a 2? Aonde será que vai ser a minha janela? Será que realmente aquela percepção que eu tive na maquete é a real aqui no terreno? Justamente pensando nisso que nós tomamos essa decisão. Nossa, Porque genial. a gente leva muito a sério essa questão do seguinte, eh, a compra de um imóvel, ele mexe muito com as expectativas, com os sonhos, com a ansiedade. Então a gente sempre tenta passar o máximo possível de transparência, o máximo possível de acompanhamento, o máximo possível de segurança, essa questão relacionada à obra, né. É uma briga muito grande sempre de nós do comercial com a equipe de engenharia, porque por nós do comercial, eu faria visitas técnicas na obra todo final de semana, Com certeza. né, colocando o pessoal realmente que comprou dentro da obra, mas até mesmo pensando na questão segurança, né, a gente sempre pede, mas a gente entende quando vem a Sim, negativa, por uma questão de segurança a gente não pode fazer isso, claro. entendeu? Mas por isso que sempre existem os boletins, as tomadas aéreas, a gente faz muita filmagem de drone, sempre nós pegamos alguém da engenharia para explicar em qual processo, em qual momento que está do processo de construção. No último projeto que nós construímos agora, que é o Varandas, nós conseguimos fazer um boletim de obras a cada 3 meses. Porque 3 meses já era um período não muito longo e também já era um período bacana para já ver mudanças na obra. Sim. Então, provavelmente, aqui no terraço a gente vai fazer com a mesma periodicidade. Nossa, que bacana. Parabéns aí pelo projeto. Eu acho que só para a gente tomar uma outra parte aqui, Aham. agora voltando para o Eduardo, Voltando para o Eduardo, vamos lá. eu queria que você pudesse compartilhar, né, com a galera que está nos ouvindo, né, assim, seus desafios, né, com certeza você teve desafio, você cresceu muito rápido, a gente fala, em 8 anos, assim, é uma experiência muito bacana,
você teve vários desafios e você cresceu de uma certa forma rápida, né. Eu Uhum. olho hoje para o Eduardo e vejo, né, um cara profissional, um grande profissional, diante de todos os desafios. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, né, um pouco sobre os seus desafios e também para encerrar, como, né, você talvez alguma dica, alguma coisa nesse sentido, para que você possa ajudar quem está, né, tentando percorrer essa mesma jornada que você. Sim, sim. É, a área de vendas, independentemente de qual que é o mercado, qual que é o nicho, ela é uma área muito desafiadora, né. A gente trabalha muito com instabilidade, com insegurança, com períodos aonde você faz vendas muito boas e os períodos que você não consegue vender, né. Infelizmente, nesse período em que eu estou no mercado, eu vi muitos colegas de profissão, inclusive, saindo da área, optando por voltar a trabalhar como CLT, ou então trabalhando num outro nicho totalmente diferenciado, por quê? Justamente porque não entendia essa sazonalidade que tem, né, esse mercado. Passei sim por muitos desafios, principalmente quando estava lá no comecinho, estagiário, depois Uhum. corretor, depois coordenador, eh, e o que eu sempre levei, né, muito forte comigo? Essa questão da perseverança. Quando você coloca um objetivo em mente. Esse objetivo ele é nobre, né, quando a causa é nobre, todos os esforços valem a pena. Então, lógico, não foi fácil, né, nós temos a forma de comunicação que eu tenho hoje com o canal de parcerias através de lista de transmissão, que é uma Legal. forma rápida de chegar o acesso a todo mundo ao mesmo tempo. E é muito comum, e o pessoal percebe, que às vezes eu mando mensagem 10 horas da noite, 6h30 da manhã. A pessoa fala: "Nossa, Edu, o Eduardo não dorme". Não é que o Eduardo não dorme, é que a gente precisa realmente tomar aquela decisão, né, a gente precisa realmente porque a causa é muito nobre. Então, o que eu tenho a falar para o pessoal, tanto que está iniciando nesse mercado, ou então até mesmo que já está trabalhando nesse mercado, mas às vezes não está conseguindo ter o resultado, primeiramente respira. Né, respira, calma. É muito comum, e eu sempre converso, e eu sempre tento dar muita atenção nesse lado humano das pessoas, né. Eu vejo o corretor sim como um profissional, mas eu tenho que entender que atrás desse corretor, atrás desse profissional, existe uma pessoa, que tem as suas fragilidades, que tem as suas angústias, que Uhum. tem a sua família, às vezes existe uma cobrança também tanto dele, né, como pessoa, mas também às vezes de um familiar, de uma esposa, de um marido, de um filho, de um neto. Então a gente sabe toda a carga que às vezes os corretores eles chegam até nós, né. Então por isso que a gente sempre tenta conversar, eu tento ver essa parte do humano e principalmente tentar direcionar. Existe uma situação agora em que eu estou muito feliz e eu vou conseguir, inclusive, ajudar mais ainda as pessoas que são dessa nossa área, que é a questão de que eu fui nomeado recentemente, agora no final do ano, como delegado distrital do Cresce. Que Então, bacana. essa região que está aqui, que nós estamos aqui, Jardim Aurélia, Chapadão, Bonfim, Guanabara, essa região agora ela é minha responsabilidade, né, Que então é legal. uma coisa bacana. E então eu já estou conversando tanto com o delegado regional, como com também o presidente do Cresce de São Paulo, pensando em ajudar ainda mais os profissionais. Essa parte de qualificação, nessa parte de orientação, pensando muito nessa questão de deixar o mercado mais forte, sabe. Então isso é muito interessante. Eh, Voltando a falar em qual que é a minha dica realmente é perseverança. É um ramo muito próspero, é um ramo onde realmente você consegue não somente realizar os sonhos dos seus clientes, mas também os seus sonhos de vida. Todos nós temos sonhos, Sim, né? Principalmente quando a gente fala em prosperidade familiar e tudo mais, né? propósito, né. Propósito, aquisição de patrimônio e tudo mais. Então, inclusive, o Eduardo aqui, ele até às vezes é um pouco mais rígido, mais bravo, porque, infelizmente, eh, existem alguns profissionais que por um período ganha muito dinheiro. Sabe aquela coisa assim? A pessoa fica 2, 3, 4 meses sem realizar uma venda, daí num mês ela faz uma venda expressiva. Aí eu sempre chamo essa pessoa de canto e falo: "Ó, pega esse dinheiro que você ganhou nesse mês e divide pelo período que você não ganhou. Tá vendo como Realmente. ele é pouco? Né, em um mês ganhar 10.000 é legal. Tá, mas
divide por 2, é 5.000, também é bacana, divide por 4, é 2.500, não é tanto, não é todo o dinheiro do mundo assim, Sim. né? Por quê? Porque o corretor hoje, isso é normal, tá? Se tiver hoje um corretor que fala assim, ó, todo mês eu vendo um monte de apartamento, eu conheço numa mão, na palma de uma Caramba. mão, quais são esses corretores que todo mês faz vendas muito grandes. Sempre você faz um mês bom, outro não tanto, outro ruim, outro mês bom. Então eu sempre converso com o pessoal em relação a isso. Tenha cabeça, tá? Porque Uhum. realmente é uma área muito próspera. Você deve perseverar sim. Busque conhecimento, busque. Tem uma frase que eu adoro que é águia voa com águia. Legal. Então busque pessoas que realmente são referência no mercado, conhecem do mercado, não vivem de aparência, em todo nicho tem isso, e no mercado imobiliário não é diferente, Sim. né? Não vivem de aparência, realmente vivenciam aquilo que falam, porque é um mercado de que, voltando lá no começo da nossa conversa, eu estou nele por opção. Eu não precisaria estar no mercado imobiliário, mas eu estou nele por opção e dentro do meu planejamento eu não saio mais. Eu diria que isso não só por opção, mas como resultado, né. Resultado, com Com certeza. certeza. Quando você traça um planejamento e você alcança o resultado, você verifica que realmente você está no caminho correto, então você aumenta a régua, né? Aumenta a régua, realmente. Né, uma coisa é assim, que nem eu lembro quando sempre tive isso na minha vida. Então, assim, quando eu falei: "Não, vou ser um estagiário dentro do ramo imobiliário", eu falei: "Eu vou ser o estagiário mais chato". Eu era aquele estagiário, eu lembro como se fosse hoje. Tem uma pessoa que hoje ela se tornou um grande amigo, e é uma das pessoas a qual eu me espelho, ela tem uma empresa em São Paulo que é especializada em lançamentos imobiliários. E eu lembro que eu cheguei nele, na época ele era o responsável por um projeto, no qual eu estava lá estagiando. Eu cheguei nele e falei assim: "Viu, eu tenho um pouquinho de noção, Uhum. né, como eu vim de outra área, eu tenho um pouquinho de noção, você consegue uma cópia do contrato que o cliente assina?" Ele virou assim e falou: "Mas por que que um estagiário quer um Realmente. contrato, quer ler o contrato?" Eu falei: "Não, porque eu tenho uma noção jurídica, né, trabalhei em tal setor, em tal setor", e ele me deu uma cópia desse contrato. E foi muito legal, porque depois de 2, 3 dias, estava tendo um atendimento de um parceiro nosso, que esse não era um estagiário, era um corretor, só que o cliente fez uma pergunta, e eu naquele ímpeto de novo, Euforia, né. de querer ajudar, o cliente perguntou, o nosso advogado não estava no stand na hora, e eu levantei e falei: "Não, mas eu sei a resposta, ó, tá na cláusula tal, a linha tal, assim, 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 porque cita a lei tal". E esse responsável pelo projeto, ele olhou assim e falou assim: "Cara". 3 dias. Ele falou assim: "Mas como que você sabia isso?" Falei: "Porque eu li o contrato. O contrato ele citou todas as leis, eu busquei quais eram essas leis, eu não sou advogado, né, mas eu tenho uma noção jurídica de Uhum. tanto pelo trabalho, pelo dia a dia, eu busquei essas leis, fiz o entendimento da lei e gravei aquilo. Então quando o cliente perguntou: "Tá, mas aonde que fala isso, tal coisa no contrato?" Eu falei não somente onde estava o contrato, como eu passei de uma forma diferenciada e mais simples do cliente entender o que falava a lei. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque se fosse para eu ser um estagiário, eu seria o melhor estagiário. E quando eu consegui realmente a obtenção do meu Cresce, eu falei: "Eu vou ser o melhor corretor". Não sou o melhor, mas fui um dos melhores. Quando eu recebi, né, um convite de coordenar um grande projeto aqui em Campinas, e no ano de 2019, projeto muito grande. Eu falei: "Eu vou fazer uma coordenação diferenciada, uma coordenação realmente que chame a atenção dos corretores". Então, a dica que eu dou é isso, permaneçam na profissão, levem a sério, né, sempre você tem que levar a sério, muito a sério, o que você faz, mas principalmente, faz uma meta agressiva e se empenha, se joga, realmente, busca informação, busca as pessoas, busca conhecimento, porque não tem como ser diferente o resultado vem. Realmente. Eu costumo dizer que quando você cria uma meta mirando a lua, quando você erra, você acerta as estrelas, As né. estrelas, exatamente, entendeu? Então acho que tem que ser, de certa forma, focado, né, ter a disciplina que é de suma importância, a perseverança, mas eu acho que você também teve com certeza, né, né, o seu jeito, o seu talento, né, que foi obviamente que influenciou você também chegar onde você chegou. Mas Eduardo, assim, se a gente continuar a conversa aqui, tem conversa para
talvez Várias 10 horas, né? episódios aqui do podcast. Eu gostaria de agradecer mesmo pela sua Eu que agradeço. participação. A gente vai remarcar outros para a gente continuar. Eu quero. Mas você nem sabe se o pessoal quer que tenha outros comigo. A gente poderia fazer até uma enquete, né? Com Se certeza. vocês querem uma parte 2 ou não, se gostaram, se não gostaram, se são da profissão, se são do mercado imobiliário, ou então até mesmo se tem algumas dúvidas específicas, porque uma coisa é fato, se eu não souber, eu vou atrás da resposta. É isso aí. Vamos fazer então. A gente vai fazer Vamos essa fazer, enquete. vamos fazer uma enquete, acho legal. Eu acho que seria legal até se a gente pudesse mostrar o backstage. Vamos mostrar o backstage. Você não vai mostrar aquela hora que eu quase caí ali, não, né? Ah, então tá, isso aí não. Isso aí a gente pede para Esses toda essa detalhes a gente equipe, corta. que o pessoal não tá vendo aqui, toda essa equipe que tá aqui, ó, nos auxiliando na gravação. Até mesmo agradeço vocês, viu, gente? Obrigado. Obrigado. Mas faz não passar vergonha, não, por favor. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela Obrigado, participação. que é isso. Eu que agradeço. É um prazer. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.